Tá aí a AIDS para mostrar que a união sexual entre dois homens causa uma enfermidade que leva à morte. Eu concordo. Você concorda? 99%. Você concorda? Em nada. Concorda? Em parte. Concorda? Com a égua desse, ela já começa pecando. Você acha certo É um toda livre-arbítrio. essa fala dela? O restante sim, eu vou te mostrar por quê. Então aqui, o que, que a Bíblia está Castigo está explicando? dizendo que é AIDS. E aí nós vemos a hipocrisia de muitos meios cristãos e evangélicos A que hipocrisia. descem o sarrafo na questão da homossexualidade, do lesbianismo, mas cometem pecados sexuais da mesma forma. Chega em casa vai praticar sexo anal com a esposa. Lá onde eu moro, tem um pastor que comeu a obreira. É o mesmo pecado, macho, é o mesmo pecado. Pois é. É o mesmo pecado. Ai, mas só porque entra frente a bicha, não é o pastor Eu que acho faz que a... hoje Subseccional. Então você é um hipócrita, você deveria ter vergonha na sua cara, dá exemplo. Eu comecei a minha fala dizendo o quê? No começo, Você falou, tá eu gravado. perguntei pra Tá você. gravado. Eu perguntei. Tá gravado. Eu perguntei pra você, você falou, é castigo. Diretor. Já que é polêmica, estamos aqui para discutir esse assunto, né? E é claro que eu já estou aqui com eles, você já conhece. Batiguti, preparada, Olha, eu Batiguti? já preparadíssima, meu amor. Eu já nasci bem preparado. Eu preparadíssima. Doutor Carlos Rebouças, eu nunca vi o doutor Carlos tão preparado. Hoje ele trouxe uma Bíblia. Hoje eu vim com uma espada, né? A palavra diz que a Bíblia é espada. Ah, é? Olha só. palavra Cuidado, de Deus viu, é Marcelo? Cuidado, Uma Marcelo. espada, que diga de passagem, folheada a ouro, hein? Dá uma olhada lá. A palavra de Deus Nossa, é ali é... Eu vi vestido de roupa de capoeira, que hoje o negócio aqui vai ficar. Gente, e vocês sabem, né? O doutor Carlos é advogado, é pastor. E a gente trouxe também hoje um convidado especial, o doutor Márcio Rogério. Ele que é pastor, teólogo, filósofo e ele dá aula de ética, é verdade? Verdade, verdade. Satisfação estar aqui com vocês. Então, o prazer é todo nosso, porque hoje é polêmica. Ana Paula Valadão, ela que é cantora, pastora, ela em uma entrevista falou isso. Gente, isso não é normal. Deus criou o homem e a mulher, E a mulher. e é assim que nós Glória a Deus. cremos. Esse é o padrão de Deus. A qualquer outra opção sexual é uma escolha do livre-arbítrio do De ser cada humano. E qualquer escolha leva consequências. E a Bíblia chama qualquer escolha contrária ao que Deus determinou como ideal, como Ele nos criou para ser, chama de pecado. E o pecado tem uma consequência, que é a morte. Inclusive, tudo que é distorcido traz consequência naturalmente. Nem é Deus trazendo uma praga, um juízo, não. Tá aí a AIDS para mostrar que a união sexual entre dois homens causa uma enfermidade que leva à morte, contamina as mulheres, enfim, não é o ideal de Deus. Sabe qual é o sexo seguro? Que não transmite doença nenhuma. O sexo seguro se chama aliança do casamento. Desde que ela falou isso, que foi para a internet, muita gente se manifestou. Vários artistas, padres, pastores. E você de casa, o que você acha? Você concorda com a Ana Paula? Sim ou não? Já comenta aí, já deixa o teu comentário, a sua opinião, porque você é muito importante para nós. Então, eu quero saber, quem concorda com a Ana Paula? Eu concordo. Você concorda? 99%. Você concorda? Em nada. Concorda? Em parte. Concorda? Com a égua desse, ela já começa pecando. Porque quem ela pra julgar, né? Fica passado. É os cristãos, é os valores cristãos. Eu fico passado. Ela condenou já de cara, Ela Batista. condenou já. Ela é sem pecado. Ela é concebida sem pecado, né? Porque a única mulher concebida sem pecado era Nossa Senhora. A mãe, né? Mas a Ana Paula... Baixo também. Deixa eu falar. Tu tá achando que eu tô interrompendo? Aí vem a Ana Paula dando uma de boa conduta e ainda deduzindo que os gays, as pessoas que não é da sexualidade que Deus colocou na Não, terra, peraí. que é o homem e a mulher. Mas ela foi mandada por Deus direto, não passou nem por Jesus, ela veio direto. Foi, ela veio direto. Só pode Com a ser, égua porque desse. falar uma besteira tamanha, né? Eu queria saber qual o nível de cultura. É uma fariseu essa pessoa louca. tem. É uma pirada, uma inconsequente, que leva uma mensagem dessa tão imbecil,
público para as pessoas. Aí as pessoas que são alienadas, vamos dizer, de certa forma, a religião, acreditam naquilo. Aí eles se aproveitam disso. Para quê? Para o quê? Para arrecadar dinheiro. Essa é a finalidade. É uma coisa tão inconsequente, não tem prova científica, não tem prova. É uma besteira tão. Olha, é o livre-arbítrio. Claro que tudo é o livre-arbítrio seu, meu, dele. Não, até a questão da religião. Eu não tenho, não, até a questão da religião. Eu não tenho agora, livre-arbítrio, assim, não teve até agora. Eu nunca até tive. Até pouco tempo Eu atrás. nunca tive livre-arbítrio. Até pouco tempo atrás, tu era Eu não pior que tenho. eu. Até hoje eu não tenho. Peraí. Não, era pior muito. Calma aí. Até 2001. Então, Vamos deixar claro. Mas eu não tenho e livre-arbítrio. alguém vira santo? Alguém. Gente, essa fala é longa, né? Ela começa de um jeito, termina de outro, sendo que o Dr. Carlos agora já disse que não existe o livre-arbítrio. Não existe? Como assim? Não, eu desafio qualquer teólogo, qualquer pastor, qualquer pessoa pegar Oi, esse falou pra ti, livro, viu, agora? pegar esse livro e me mostrar a palavra livre-arbítrio escrito nele. Doutor Marcos, Não existe. Não, calma. Não Por que existe. não existe? Porque o homem teve livre-arbítrio quando ele foi criado por Deus, sem pecado. Adão tinha livre-arbítrio, Sim. Eva tinha livre-arbítrio. A partir do momento em que houve o pecado original, o que é o livre-arbítrio? Primeiro eu tenho que entender o que é livre-arbítrio. O que é livre? Livre a essência da palavra é totalmente sem contaminação ou totalmente sem tendência. Você decidir algo na sua vida livre de qualquer tendência. Todo ser humano, desde após Adão, ele tem uma tendência dentro dele ao mal. Desde que nasce. O livre-arbítrio teria que ser algo totalmente livre de qualquer tendência. Quando eu digo que eu não tenho livre-arbítrio, eu nunca tive antes. E depois de conhecer Cristo, eu continuo sem ter livre-arbítrio. O que eu tenho agora é em Cristo. O que é em Cristo? É se eu estiver realmente na palavra, estiver realmente me alimentando da palavra, estiver realmente vivendo em Cristo. Se eu estiver vivendo em Cristo, eu tenho uma liberdade de escolha, mas sem ter essa tendência ao mal sempre. Tá? Você disse que com essa fala, você concorda 99%. Só a parte do livre-arbítrio então, a parte do livre-arbítrio é a parte que você não concorda. Beleza, Isso. Entendemos. Então, o resto tudo você assim... Ninguém é gay porque disse, eu vou escolher ser gay. Não é. Você acha certo toda livre-arbítrio. essa fala dela? O restante sim, eu vou te mostrar por quê. Então me diga. Digo agora, Sim. nesse debate da Ana Paula Valadão não é uma questão Sim, jurídica, exatamente. é uma questão teológica, certo? Então vamos lá. Quando a Bate aqui disse, falou, não lembro mais a palavra que ela usou, para falar dela e tal, e o Marco Carlos Marcelli falou, é uma louca, é isso, aquilo, outro, é um direito deles, por quê? Porque eles não acreditam nesse livro aqui. Não, isso é você que está dizendo. Tem aqui, Bate, eu vou deixar você falar sem interferir. Quando eu não concordei com você, eu só fiz assim. Você pode falar que... Mas vamos lá, então vamos deixar, não vou falar não, vamos deixar a Bíblia falar. Tá? você acredita ou não nisso que ela falou? Ou seja, Eu vou acredito 100%. não, mas eu quero menos no você livre-arbítrio. particularmente, Carlos Rebouça, 100%. você acredita 100%. que a AIDS é um castigo 100%. foi dado aos homossexuais? Não só aos homossexuais. Não só aos homossexuais. Para você dizer que acredita em Deus, no Deus da Bíblia, você tem que crer em tudo que está nesse livro. E o que a Bíblia fala sobre isso? 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. 2 Pedro 1,21. Porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana. O que é a profecia? A palavra revelada de Deus. Jamais teve origem na vontade humana, certo? Mas homens santos. E por que me chama Senhor, Senhor? Aqui é Jesus falando. E por que me chama Senhor, Senhor? E não pratica o que eu vos ensino? Então só pode chamar Jesus Cristo de Senhor e dizer que é cristão aquele que pratica o que Jesus Cristo ensina. É tanto que a palavra diz que naquele dia, que é o dia da volta do Senhor, no julgamento final, muitos vão dizer, vão ficar fora, mas vão dizer, Senhor, Senhor, eu profetizei em teu nome. É o que tem mais nas igrejas brasileiras. Sim, mas fala eu profetizei em teu nome, eu curei em teu nome, e eu expulsei demônio em teu nome. Mas eu lhe direi, apartai-vos de mim, filho de iniquidade, eu não vos conheço. E vão para o inferno, certo? Agora vamos entrar aqui no cerne da questão dela. O que foi que a Ana Paula Valadão disse? Ela disse que a homossexualidade seria um tipo de escolha, né? Ela falou em livre-arbítrio, eu não concordo, não é um livre-arbítrio, certo? Por quê? Porque a Bíblia me diz que não é. Romanos 1,21, certo? O que diz?
Porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. E proclamando-se a si mesmo como sábios, perderam completamente o bom senso. Agora, trocaram a glória de Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança de ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis, que é o que acontece no mundo todo. Tem países que adoram vaca, países que adoram elefante, países que adoram imagens de homens, como o Brasil. E aí vamos lá. Por esse motivo, aqui vai explicar o motivo do homossexualismo no mundo. Sim, vai. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação dos seus próprios corpos entre si, porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. E por essa razão, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contra a natureza. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com as suas mulheres e se inflamaram de desejo sexual um pelos outros. Deram então início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, e por isso receberam em si mesmo o castigo que a sua perversão requer. Então aqui, o que a Bíblia está explicando? Ele está dizendo que é AIDS. Também. Você sabe como a AIDS surgiu? Dizem que foi veio do macaco. Dizem que veio do macaco. Você tem plena consciência que a AIDS é passada não só em relações homossexuais, mas em várias transfusão outras de sangue, formas. manicure, pedicure. E eu falei aqui pro Marcelo. Você também tem consciência que não existe mais um único grupo de risco há muito tempo. Claro. E você ainda concorda com essa fala? Entendo, é porque você não está entendendo o que eu expliquei. A culpa sempre é dos viados. Dentro do casal. Mas lá onde eu moro tem um pastor que comeu a obreira. É o mesmo pecado, Márcio, é o mesmo pecado. Pois é. É o mesmo pecado. Ai, mas só que quem transmite é a bicha, não é o pastor Eu que acho faz que a hoje, matéria. não, deixa eu fazer só. Mas eu acho que o castigo maior é a gente ouvir tanta besteira dessa mulher e do Rebouças falando isso aí. O castigo você se entrega Agora, imagina. A besteira que tu ouviu foi Bíblia. Eu não falei, eu li Bíblia. Se é um castigo de Deus, a mulher pura, santa, vai lá, a Madre Teresa Calcutá para fazer a unha e pegou AIDS. Deus castigou ela. E pouco. Não, ó, o Dr. Carlos, ele tá aqui como pastor hoje, né? O Dr. Márcio, ele é teólogo, ele também é pastor, ele é professor de ética, mas antes até mesmo da fala dele, eu vou colocar aqui a fala de um padre da Igreja Católica. Eu estou me lembrando de uma notícia desse final de semana, que uma pastora falou aí que a AIDS, ela está relacionada ao fato de existirem homossexuais. Você acredita nisso, que nós escutamos uma pessoa falar sobre isso? Você acredita que nós escutamos uma pessoa que se diz líder religiosa falar que a AIDS é culpa dos homossexuais? Você acredita nisso? Isso é burrice misturada com preconceito. Burrice misturada com preconceito. Burra, sim, porque basta ler qualquer pesquisa científica e vai ver que não existe nenhuma relação da homossexualidade com a AIDS. E preconceituosa. Preconceituosa, afastando as pessoas. Doutor Márcio, e aí? Satisfação de estar aqui contigo, com os demais. Na realidade, eu vejo aí que existem dois extremos. As duas opiniões são antagônicas e, na minha opinião, são radicais, extremas e não estão pautadas pela realidade. Como você bem disse, eu também sou pastor, mas como o Dr. Rebouças já está fazendo, digamos assim, a performance, entre aspas, tá bom, doutor? Do pastor, eu queria trazer uma informação filosófica e também em respeito à ciência, tá bom? Embora, como bem o doutor Rebouças disse, como a Ana Paula Valadão expôs a questão da homossexualidade, não tem como a gente não citar em algum momento o aspecto teológico. Então, filosofia, teologia e ciência precisam discutir a respeito disso, né? Filósofos em toda a história
nós tivemos filósofos favoráveis à prática da homossexualidade e nós tivemos durante toda a história filósofos contrários a esta prática. Eu posso citar Platão e Aristóteles como daqueles que discutiram a respeito disso e falaram que esta prática não seria razoável, porque à época deles havia toda uma preocupação com a procriação. Isso não é um tema apenas bíblico. Na época dos filósofos, eles eram muito preocupados também com a fertilidade, com a procriação, e orientavam inclusive os próprios filósofos, os discípulos, a evitarem esta prática da homossexualidade. O Dr. Rebouças expôs uma questão bíblica, e não vou entrar no mérito da questão do livre-arbítrio, senão eu vou me estender muito, né? Eu discordo do parecer dele, mas não vou explicar. Eu entendo que nós temos sim livre-arbítrio, né? Uma concepção arminiana, wesleyana, que é a opção que eu aceitei como teologia, nós entendemos que há um livre-arbítrio. Na Bíblia Sagrada, a grande maioria dos cristãos, eles jamais vão abrir mão deste princípio de que a homossexualidade é pecado, assim como o lesbianismo, mas a Bíblia também vai condenar outros pecados sexuais praticados por héteros. Neste sentido, nós não vemos a Bíblia com uma concepção preconceituosa, porque ele citou alguns textos, eu citaria apenas um, 1 Coríntios 6:9, carta de Paulo. Paulo elenca vários pecados sexuais. Ele vai falar sim do homossexualismo, ele vai falar do lesbianismo, mas ele vai falar do adultério, ele vai falar da fornicação. Por que é importante citar 1 Coríntios 6:9? Porque Paulo, ele elenca uma série de pecados sexuais, e aí nós vemos a hipocrisia de muitos meios cristãos e evangélicos, A hipocrisia. que descem o sarrafo na questão da homossexualidade, do lesbianismo, mas cometem pecados sexuais da mesma forma. Chega em casa e vai praticar sexo anal com a esposa. Ou vai assistir um filme pornográfico. Eu queria adentrar propriamente na questão do sexo pela via anal. Que muitos pastores, muitos líderes cristãos defendem hoje. E aí nós entramos na questão científica. Isso não é filosofia, não é teologia. Cientificamente está comprovado. A própria OMS emitiu um documento recentemente mostrando que o sexo praticado por via anal, ele tem 14 vezes mais possibilidade de transmissão de doenças do que o sexo pela via vaginal. Mais gostoso. Que seja. Mas pecado é gostoso, cara. Mas o que é bom deixar claro Todo que pecado é não gostoso. existe. A AIDS é um pecado. Não. Tá por Deus. Não. existe. Consequência. Pecado não, punição. você quer dizer. Foi uma punição por conta dos Não, homossexuais? Você acredita nessa eu não vaga, interpreto né? desta maneira a teologia. É porque o pastor estava dizendo o seguinte agora, dizendo aqui agora que há pastores que praticam sexo anal com as suas esposas, Exatamente. pessoas normais e tal. A questão não é você ser, exatamente. A questão não é ser homossexual. Então você Por vai. isso que eu disse que eu concordo. Por isso que eu disse que eu concordo em parte na minha primeira fala. A primeira parte do vídeo, teologicamente, historicamente, filosoficamente, ela tem fundamento para falar sobre isso. Sim. Para trabalhar a homossexualidade, o lesbianismo como pecado. A teologia vai também abarcar essa ideia. Só que a partir daí você defender que a AIDS é uma consequência, uma punição da homossexualidade, Ela já afirmou, ela não Isso é um pode fazer. preconceito, Isso é um totalmente. preconceito. É importante, como nós temos essa discussão sobre o que originou a AIDS e esta defesa, esta teoria de que foram os gays, é importante a gente perguntar por que a homossexualidade, o lesbianismo é encarado na Bíblia como pecado. Porque os filósofos, Platão, Aristóteles, Exatamente. falam que isso não convém. A resposta é específica, por causa do ato sexual por via anal. Por que, que tanto Deus destruiu 2 cidades inteiras? só um instante, é tanto que lá em 1 Coríntios 6:9, o texto que eu citei anteriormente, as expressões originais do grego que são utilizadas para, por exemplo, sodomita, que as Bíblias traduzem como sodomita, e é uma linguagem poética, porque lá no texto
O texto fala, aquele que pratica o coito contra um macho. Literalmente significa isso. Aquele que coita, aquele que pratica o sexo, o homem que pratica o sexo com outro homem. Mas quando o texto fala sobre o efeminado, é exatamente aquele que faz o papel de mulher e aceita receber a penetração. O homem que aceita receber a penetração. Ele divide isso aí. Então é estranho muitos pastores, muitos líderes dizerem, dentro do casamento, se é uma relação hétero, tudo Dentro pode. de quatro paredes, pode tudo. Pode tudo. É antibíblico isso. Se É o antibíblico. pecado é exatamente por causa do ato sexual praticado por via anal, se o hétero faz isso, se ele mantém a relação sexual com a sua esposa por via anal, primeiro, ele comete o mesmo pecado que o gay. Isso. E segundo, ele comete um pecado em grau superlativo. Porque o homossexual ele tem pelo menos uma justificativa lógica. Eu só tenho um buraco. Exatamente. Mas é o que ele tá falando. Entendeu, Rebouças? É isso, tá falando. Entendeu? Quer que eu vá mais E aí longe? você é hétero, você fala meu tesão, meu prazer apenas para com mulher, eu tenho a minha relação sexual com mulher, e como eu sou bem casado com ela, entre quatro paredes, pode tudo. E você faz uso do sexo anal. Então você é um hipócrita, você deveria ter vergonha na sua cara, dar exemplo, até mesmo para ter argumento, para ter um bom testemunho, quem sabe para que por amor, não é com julgamento, é com amor, né? Com diálogo, conversar com outras pessoas. Sim, mas aquela pessoa, aquele casal que gosta, que é hétero e que gosta, a mulher O cara que gosta de adulterar, ele vai poder Calma aí, adulterar? calma. Não pode, irmão. Aí existe. No último programa estava Não uma pode. sexóloga aqui e ela me falou, inclusive, eu estava conversando com ela, tem muitas mulheres que têm prazer anal. Estou falando sério. E homem também. Tô falando do Mas casal, não pode. Estou falando do casal hétero. A mulher tem a mulher quer. Né? A mulher quer. Isso seria um pecado? Biblicamente, teologicamente falando, Quem dá o limite é a Bíblia. Então eu já O pecado eu dar o caneco, o pecado dela entendeu? Me julgar, tá no meio, a gente vai Aí você- Não. Então preste muito bem atenção a essa fala, por isso que eu sou tão indignada com essa fala. Sou mesmo, bastante indignada, porque Por é qual parte, Jaque? principalmente que ela fala, eu vou explicar por Mas quê. sem ninguém Não, concordou. porque ela é uma pessoa bastante conhecida, tem muitos seguidores, essa fala dela chega muito E se longe. aproveita disso. Muitas pessoas que não têm realmente o conhecimento, então ela leva uma inverdade através de um preconceito. A filha, se casar comigo, vai ter que soltar. Ela falou no final, foi o que ela falou no final. O lugar seguro para o sexo, sem nenhuma doença dessa, é no casamento. Pois eu vou te Aí falar. no casamento a homem trai a mulher trai o homem. Exatamente. Casamento cristão. Casamento cristão. Tô falando de casamento. Para ser específico, para ser coerente, porque os evangélicos, os cristãos precisam no seu discurso serem coerentes. Na realidade, o sexo seguro, você não pode interpretar que é o sexo dentro do casamento, senão você vai trazer a mensagem de que entre quatro Exatamente. paredes tudo é permitido. Não, Márcio. Mas aí, não, mas o que ela quer Sexo dizer... seguro, Exatamente. teologicamente, biblicamente, é o sexo primeiro realizado dentro do casamento e pela via correta. Sim. Com duas E- pessoas. Mas dentro do Exatamente. casamento. Porque se for fora do casamento pela via correta, também traz a contaminação pro casamento. Eu também tô me achando uma pessoa que posso me contaminar a qualquer momento, porque eu sou tão segura, só faço com plástico, entendeu? O que eles estão dizendo aqui é que a qualquer momento eu fui batizada, entendeu? Mas é importante a gente, dentro dessa discussão que está sendo muito clara, é que pelo menos esse preconceito Esse absurdo. do homossexual realmente vá por terra e que, gente, Exatamente. tem que usar camisinha. Eu sei que parece um clichê, mas tem que usar. Né? Seja qual for. É porque eu não Olha, quero usar a tem camisinha uma na frente, não quero clínica. usar a camisinha atrás. É o mesmo buraco, minha Tem filha, uma que usar. clínica aqui em Messejana que faz testes de HIV. E uma moça que trabalha lá me falou que hoje em dia os testes é impressionante o número de casais contaminados. É impressionante. A Casais mulher. héteros. Casais héteros casados. Meu povo. Adultério. Então, Adultério. é por isso que é um Adultério. absurdo essa fala Pecado. dessa mulher. E por que Pecado. ela atribui só ao homossexual? Pecado. Não podemos ter Não, esse isso tipo aí de já, preconceito. nós já concordamos todos aqui Mas- que tá errado isso aí. É pecado É pecado julgar os outros? julgar a pessoa, a conduta.
os outros. A conduta. Quando você fala, não. Você vai julgar a Conduta é uma obrigação. Se eu sou um cara que não fala, não ando, tô na Conduta é cadeira uma de roda, você vai me obrigação. julgar como? Pronto, vamos lá. Tu tem um amigo. Tu tem um amigo. Tu tem um Peraí, amigo. você tem que Tu tem um julgar, amigo. você tem que Tu julgar a um amigo. conduta da pessoa. É obrigatório. Se eu tô na cadeira de roda, Até assim, o ó, não descrente falo. julga, que é errado. É pecado Dizer que é julgar. errado. Essa interpretação de julgamento significando isso é pecado. É pecado julgar o próximo? Qual pecado que é? Qual É julgamento pecado que é julgar pecado? Eu julgo direto, eu tô lascado. Qual o julgamento que é pecado, Márcio? Por exemplo, eu julgar que a pessoa que comete determinado pecado vai para o inferno. Julgar a pessoa. A pessoa. Mas a conduta não. Só quem tem poder, autoridade para determinar. Agora, quem Márcio, vai pro céu e então não vamos vai lá. pro Então inferno. vamos julgar a conduta, Quem Márcio? vai decidir quem vai pro Márcio, inferno aqui, eu sou então eu. vamos julgar a conduta? Jaque, Peraí, Peraí, não, eu vou chegar lá. Não. O ser humano, ele não, o ser humano pode ser o mais puro possível. A competência dele não é de julgamento de conduta. É obrigação. Não, nós não Tu estamos. sabe qual é a única julgamento que é proibido na Bíblia de conduta? É o julgamento hipócrita. Só que é o julgamento que eu digo sim. Mas o Isso é cristão proibido. não está no mundo para julgar. Isso, nenhum É proibido. pode. Nenhum pode, porque não existe Posso? um crime. Se eu não sou adultério, eu posso julgar o Você não tem adúltero. pecado? Jaque, Se eu não sou adulto, eu posso peraí. julgar o adúltero. Negativo, você não tem pecado? Eu não sou um pecador. É Você diferente. não tem pecado? Tenho, eu não sou um pecador. É Você tem diferente. pecado, porque você é ser Mas eu não humano. faço julgamento hipócrita. Eu perguntei sobre o julgamento porque eu acho que o que a Ana fez foi um tô falando na julgamento. questão, não estou Julgou generalizando, os homens tá? sexuais e condenou. Infelizmente, quando a gente encontra pastoras como a Ana, que tem um discurso desse, claro que aquela pessoa que segue ela vai ter o mesmo julgamento, ou não? Vai. Eu acredito, inclusive, Só que ela se vai, não estudar a palavra. ela vai rever esse conceito dela. Quero dizer o seguinte, o que a Jaque falou da camisinha é Não, o tema aqui é a questão da Ana Paula, A né? camisinha, eu só tenho um problema em relação à camisinha. Ele pensa que é tu que dorme, eu não uso, não tem jeito, bate. Ai, meu Olha, tá vendo a razão? Ai, Tá vendo a razão? Vai quebrar o gelo, vai É quebrar o por gelo. isso que a água está Vocês ouviram? disseminada. Eu não sei, eu ponho a camisinha, ele pensa que é tu que ele dorme. Dá esse problema. Procura seu médico. Você Isso é falta do azulzinho. veja, doutor Rebouças, Falta de azulzinho. Não, mas não é, quando eu tiro a camisinha funciona. Nossa discussão termina aqui, mas você continua colocando aí um comentário no Instagram, tá bom? No Instagram você vai colocar a sua opinião, o que você acha. Divulga aí para os seus amigos também, porque a gente vai fazer um sorteio. É isso mesmo! Um sorteio. Na próxima quarta-feira, no início do nosso Jaque Polêmica, a gente vai falar o nome da pessoa que ganhou, ok? Então você vai ganhar em oferecimento do Vó Maria, restaurante Vó Maria, lá no São Cristóvão, lá que tem aquela comida caseira, sensacional, aquela pizza que Eu você adoro. é muito boa. A pizza do Vó Maria não tem, ó, não tem outra, gente. É uma pizza com batata, isso aí, viu? Olha pra que é boa. Tá convidado. Nossa, é o endereço. Avenida Castelo de Castro, 836, São Cristóvão, São Cristóvão do Sul. E Avenida sorteio, ó. o que que Vó Maria vai dar? Sorteio, o Maria vai dar uma semijóia no jogo pra você. Um conjunto de Brinco, Ai, que legal. O critério é o seguinte, basta comentar. Comenta, quanto mais comentar, mais chance você tem de ganhar, tá bom? Uma pessoa só vai ganhar, a gente vai fazer o